estou em linha com o médico Rafael Torquato, ele é oncologista e a gente vai falar sobre câncer de pulmão, tá? Esse mês, o mês de agosto, é um mês de conscientização quanto também ao câncer de pulmão. Tem me chamado a atenção o número de pessoas que ainda estão fumando, por exemplo, nesse período. O fumo, o tabaco, ainda é uma principal condicionante também para câncer de pulmão? Muito bom dia. Marcos, bom dia, grande prazer falar com você, agradeço o convite, prazer falar com todos os ouvintes de vocês. Veja, a gente não tem muitos motivos para comemorar o tratamento, o enfrentamento em relação ao câncer no Brasil nos últimos 50 anos. Mas talvez o maior seja em relação ao combate ao fumo, em relação à prevenção do tabagismo no Brasil, né? Nós somos o país que mais reduziu o tabagismo no mundo nos últimos 30 anos. Isso não foi à toa, foi a partir de políticas públicas que enfrentaram a questão do tabaco de maneira muito veemente, né? E a gente vê hoje, entre os países do Ocidente, a menor taxa de incidência de tabagismo em adultos jovens é a taxa brasileira, né? E isso, claro, a gente ainda não colhe o benefício total em relação ao câncer de pulmão, mas certamente no decorrer dos próximos 20 anos, espera-se que essa incidência de câncer de pulmão ela se reduza bastante, tá? Então, sim, foi uma das grandes políticas brasileiras foi a prevenção e enfrentamento em relação ao tabaco, né? É óbvio que o tabaco é a maior causa de câncer de pulmão no mundo ainda, em torno de 85%, mas a tendência agora é que essa incidência em relação a esse fator causal em relação ao cigarro diminua e vá para índice de 70%, 75%. Eu entendo. Quando a gente fala no tocante à faixa etária, hoje o câncer de pulmão, no caso do perfil do brasileiro, né? O brasileiro, de um modo geral, ele descobre ou detecta câncer de pulmão mais ou menos em torno de que idade, doutor Rafael? Em média, entre 60 e 70 anos, tá? Então, a idade mais comum, o pico de incidência situa-se entre essas duas idades. Eu entendo. É muito comum nós nos depararmos com câncer de pulmão agressivos em idades um pouco mais jovens. Sei. E hoje a gente está muito mais esperto em relação a entender o porquê desses cânceres acontecer, né? E geralmente são cânceres que não têm relação com tabaco, né? Acontecem algumas mutações ao longo da vida, não relacionadas a tabaco, que deflagram esses cânceres mais agressivos em idades um pouco mais precoces. A notícia boa é que a gente consegue identificar facilmente a razão desses cânceres, sequenciando o tumor o DNA do tumor e usando drogas específicas para bloquear essas mutações específicas, com taxas de sucesso imensa, né? Então, inclusive, em relação ao tratamento também de câncer de pulmão, o avanço, eu diria que foi muito significativo, principalmente nos últimos 3 anos. Eu entendo. A gente tem como fazer exame preventivo para câncer de pulmão ou basicamente o que está acontecendo ali no pulmão é muito silencioso e quando vem mostrar alguma manifestação já tem algo instalado de forma mais grave, doutor? Marcos, ótima pergunta, tá? A gente até pouco tempo atrás a gente não dispõe de muitas ferramentas razoáveis, né? No máximo a gente tinha radiografias. Mas a gente teve um trabalho há 5 anos que provou que realizar tomografias sem contraste, com baixa emissão de radiação para o tórax, a gente consegue diminuir a mortalidade dos pacientes uma vez detectando o tumor numa fase muito precoce, tá? Então, a partir de um determinado índice de tabagismo, né, de carga tabágica do paciente, nós identificamos, né, que ele está sob risco de ter um câncer de pulmão e a partir desse momento ele deve ser seguido ou por um colega da pneumologia ou eventualmente por um colega da oncologia, tá? Então, sim, os países que usam mais esse tipo de ferramenta, eles conseguiram reduzir ainda mais o índice de cura de câncer de pulmão, porque eles usam muito precocemente essa ferramenta. O que é que a gente pode dizer para quem está nos ouvindo quanto ao tratamento? Ele se dá, obviamente, dentro ali do universo ainda de drogas, da utilização de drogas, ou tem caso cirúrgico também? Então, se o tumor está em estágios muito iniciais, tumores pequenos, menores de 3 centímetros, ou no máximo com linfonodos no mediastino acometido, poucos linfonodos, esses pacientes são candidatos a tratamento cirúrgico curativo. Então, a cirurgia ainda desempenha um papel fundamental na cura desses pacientes.
Agora, o que a gente vê é que muitas vezes esses pacientes, quando são diagnosticados, eles têm uma doença localmente avançada ou muitas vezes metastática. Então, o câncer de pulmão continua sendo uma doença muito agressiva e muito letal. A diferença é que outrora era muito difícil fazer enfrentamento em relação a esses cenários mais agressivos, né? Com o advento da imunoterapia, né, que é uma nova classe de tratamento para o câncer, a gente mudou, assim, realmente significativamente o índice de letalidade do câncer de pulmão. Eu entendo. Não é incomum a gente se deparar com pacientes com doença metastática há 2, 3 anos atrás, que hoje estão com a doença totalmente controlada, sem qualquer tipo de evidência de doença, tá? A gente não consegue ainda dizer se esses pacientes eles estão curados, certo, tá? Mas há um bom risco de eventualmente essa doença, desses pacientes estarem curados, e a gente só confirmar isso no decorrer dos próximos anos, haja visto o tratamento ser extremamente novo e inovador. O Brasil, assim como outros países do mundo, e até no Uruguai, aqui próximo, que já tem um trabalho, inclusive, com a legalização do consumo de drogas leves como a maconha, também tem movimentos que defendem o uso da droga para efeito recreativo. E a pergunta que eu faço é com relação ao consumo de maconha e também a câncer de pulmão. Temos em relação a isso, doutor Rafael? Sim, nós temos, tá? Tanto a maconha como cigarros eletrônicos, né? Então a gente sabe que existe o risco relativo de você ter um diagnóstico de câncer de pulmão, ele é maior em relação a uma pessoa normal que não fuma, tá? Então isso varia muito da quantidade de antígeno que esse paciente de maconha que esse paciente vai usar durante a vida, tá? Então, existe uma relação entre quantidade, né, fumada e incidência de câncer de pulmão pela maconha. A gente sabe que isso é uma verdade, tá? Então, é muito similar ao cigarro. Então, quanto maior a quantidade de maconha, digamos assim, fumada durante a vida, a gente sabe que tem uma relação direta em relação ao aparecimento de câncer de pulmão. Inclusive também os cigarros eletrônicos. A gente sabe que isso existe também. Se tornou moda entre os jovens tentar copiar, inclusive, alguns hábitos que são comuns no Oriente Médio, que é a utilização do narguilé. E, inclusive, algumas casas, existem lojas que vendem como instrumento de decoração, mas também para utilização. E o narguilé, que é muito utilizado no Oriente Médio, chega à América Central e também à América Latina. O consumo, o fumo, né, a partir do narguilé, também pode ser causador de câncer de pulmão? Também. Então, assim, de maneira geral, todos esses, digamos assim, dispositivos que vão emitir, que vão queimar algum tipo de substância orgânica, eles têm uma relação direta com o aumento de câncer de pulmão. E não só câncer de pulmão, câncer gástrico, câncer de esôfago, câncer de cabeça e pescoço, né? Então, a diferença é que o narguilé, a gente acha que existe uma leve tendência, uma tendência menor de incidência de câncer de pulmão. Tá? É muito comum a gente ver isso no Brasil, porque a imigração árabe aqui foi muito intensa, né? Principalmente de sírios e libaneses. Você vê, na minha época de São Paulo, você via muito colega, né? Descendente, filho de libanês, filho de sírio, fumando narguilé, tá? Mas existe essa relação. Então, o ideal é fazer um combate a esses agentes orgânicos de uma maneira mais ampla, não apenas tabaco, né? Um cigarro convencional. Eu entendo. Ainda não há pesquisas, a gente está vivendo uma realidade de uma pandemia muito nova. Eu percebo que em todas as áreas as pesquisas tentam avançar para descobrir novos elementos, mas como o Covid-19, no seu estado, em caso de pessoas mais graves, inclui justamente o pulmão, há possibilidades de essa doença deixar algum tipo de sequela no pulmão e posteriormente vir a apresentar algo mais crítico em relação, inclusive, ao próprio câncer, doutor? Marcos, excelente pergunta essa, viu? Sim, a gente sabe que em alguns pacientes vai acontecer uma certa sequela em relação ao parênquima do pulmão, né? Essa sequela é uma sequela inflamatória, fibrótica, né? E, eventualmente, isso pode ser um risco até para o desenvolvimento de pulmão no longo prazo, tá? O que a gente vê de problema real atualmente são aqueles pacientes que têm câncer de pulmão, que têm um certo comprometimento do padrão de respiração, ser ainda mais acometido pelo parênquima pulmonar, pelo fato de ter tido um Covid, tá? Então, eu diria que esses pacientes, eles estão sob um risco ainda maior, né? Necessitando de um acompanhamento ainda mais próximo em relação ao seu oncologista ou ao médico da equipe multidisciplinar que acompanha esse paciente, tá?
a gente está se deparando, o pós-Covid para a oncologia está sendo terrível, né? Então, vários pacientes entraram em pânico, ficaram em casa, alguns até deixaram de tratar uma doença metastática, né? E aparecem agora no consultório com uma doença ainda mais extensa, né? Então, está sendo muito desafiante lidar com esse cenário atual do pós-Covid, tá? Mas, enfim, é uma situação que a gente precisa enfrentar e está enfrentando. Pois é, tem que investigar mesmo, e a única saída é a busca de ajuda, isso é fundamental. É possível que num processo de metástase, um paciente que tenha lá um problema originado, sei lá, no pâncreas ou até mesmo no fígado, também se manifestar em metástase para o pulmão? É muito possível e é muito comum isso aí, né? A gente se depara com um diagnóstico metastático, nós observamos a lesão pulmonar e, eventualmente, essa lesão não é primária, ela não nasceu no pulmão, ela veio de outro órgão. Eu entendo. Então, isso é muito facilmente identificado hoje na oncologia moderna, né? Então, o pulmão é sítio de metástase de outro órgão, situação bastante comum, tá? Mas eu diria que nesse momento na oncologia, assim, eu diria que a gente sofreu uma revolução do tratamento de câncer de pulmão, né, com o advento da imunoterapia. O primeiro grande câncer no corpo a ter um tratamento com imunoterapia foi câncer de pulmão, né, e melanoma. E a gente está levando a imunoterapia, assim, para a maioria dos outros tumores no corpo. Então, assim, em câncer de pulmão foi uma revolução a chegada da imunoterapia. Eu entendo. Eu me lembro, doutor Rafael, que no início da minha carreira, há pouco mais de 20 anos atrás, eu comecei minha carreira na cidade de Arapiraca, uma cidade aqui que eu trabalhava na produção de fumo, onde alcancei a reta final da produção de fumo. E havia alguns produtos agrícolas, que eram implementos agrícolas que eram utilizados, e na embalagem, eu tive curiosidade numa determinada reportagem que fiz, tinha lá orientação sobre a questão da manipulação desses implementos, e em alguns casos, alguns também eram cancerígenos. Ainda é comum chegar nos consultórios pessoas que, mesmo nunca sem ter fumado, mas por conta da atividade agrícola e a manipulação de implementos, terem adquirido câncer, no caso, inclusive câncer de pulmão, por conta do contato com esses produtos? É bastante incomum hoje em dia, né? A atuação do Ministério do Trabalho é muito forte em relação a esse tipo de situação, né? E o próprio desenvolvimento das atividades laborais, né? Uma coisa que eventualmente a gente observa ainda é um câncer de pulmão e pleura relacionado a asbesto, né? Com trabalho de fibra de amianto, né? Que a gente usa muito em telhas, né? Mas, assim, até esse tipo de atividade está sendo banida do Brasil. Verdade. Então, você vê, eu acho que o último câncer relacionado a asbesto que eu vi na minha vida, eu não cheguei nos 40, mas, assim, a gente via com muita frequência, principalmente em São Paulo, no HC, há 6, 7 anos atrás. Hoje é muito raro a gente se deparar com câncer relacionado a asbesto, tá? Então, eu diria que, principalmente, o nosso foco hoje em dia realmente é o combate ao tabagismo. Isso a gente ainda não colheu os frutos, mas certamente a gente vai colher no decorrer das próximas 2 décadas. Então, eu acho que o tocante tem que ser esse, continuar o enfrentamento, porque a população agradece. É importante. Dr. Rafael Torquato, oncologista, destacando esse mês de conscientização do câncer de pulmão. Dr. Rafael, caso eu tenha deixado de explorar algum tema que o senhor considere relevante ainda sobre essa discussão quanto ao câncer de pulmão, por favor, palavra final é sua, fique à vontade. Marcos, eu reitero aqui o meu agradecimento, é sempre um prazer falar com todos vocês. Eu gostaria de falar que a gente evoluiu muito em relação ao tratamento de câncer, né? A gente realmente, o local onde a gente trabalha, a Mediados, a gente realmente está praticando uma oncologia que a gente vê nos melhores centros de oncologia do mundo, né? Eu digo que a oncologia privada melhorou muito e isso não se limita só ao privado, porque o privado e o público, eles se misturam e se ajudam, né? Então, a minha impressão é que a oncologia amadureceu muito e cresceu muito aqui em Alagoas nos últimos 3, 5 anos, tá? E isso a população certamente está se beneficiando dessa evolução do tratamento oncológico aqui no estado. E eu me deixo à disposição, eu estou à disposição, precisando falar, eu vou deixar meu contato aí, a gente está sempre às ordens lá pela Mediados. Perfeito, sucesso no trabalho, um bom dia e, obviamente, passada todo esse problema da pandemia, vamos tentar fazer aqui uma discussão em estúdio, até abrindo para o ouvinte interagir, tirando dúvidas. Vai ser um prazer ajudar também nesse trabalho de conscientização. Bom dia de trabalho, doutor Rafael. Bom dia, Marcos, um abraço, prazer e até breve.